Psicólogo tem que acabar. Eu cheguei nessa conclusão porque eu tava no meu Instagram, bem de boa, apareceu um post de uma mina que ela postou alguma coisa, escreveu alguma coisa, acho que no Threads ou no Twitter, repostaram isso, tiraram o print disso e postaram no Instagram como um meme. A mina falando, eu tava mal com tal pessoa, porque essa pessoa me decepcionou, e não sei o que, tal. E daí ela tava falando sobre isso com a psicóloga dela. E depois que ela contou tudo, a psicóloga pegou e falou, então, ela não te decepcionou, né? Porque ela nunca te prometeu nada. Basicamente falando, você criou expectativa, a pessoa não te deve isso. Então, né, você que se vire com o seu bagulho. E daí, por algum motivo, as pessoas conseguiram pegar isso e transformar numa treta. Nos comentários falando, nossa, que mina insensível. Assim, deixa eu ver se eu acho isso aqui pra falar pra você. Aqui, ó, o post, ó. Falei pra minha psicóloga que uma pessoa me decepcionou. Ela esperou eu contar todo o enredo pra meter ela não te decepcionou porque ela não tinha obrigação de te agradar. Um soco doeria menos. É isso, essa piadinha. E os comentários, ó, um comentário aqui, ó. Sou psicóloga. Primeiro eu vou ler tudo, depois eu vou falar, tá? Sou psicóloga e acho descabida esse tipo de intervenção. O psicólogo não está ali pra verbalizar frases invalidando os sentimentos dos pacientes. Onde que alguém... Tipo assim, é um monte de pessoa sensível, sabe? Dá raiva hoje em dia disso. A minha conclusão, inclusive, que é justamente para as pessoas... O que essa mina tá falando aqui? Sou psicóloga. Ou seja, primeiro dando uma carteirada. Ó, eu entendo o que eu tô falando. E acho descabido esse tipo de intervenção. Que intervenção? A mina falou os problemas dela. E ela não chegou nessa conclusão sozinha. E depois, a psicóloga comentou... Isso, ninguém tem obrigação de te agradar. Que é uma verdade. Tipo assim, isso não é isso é literalmente a verdade. Mas é que... Eu vi outros comentários. Mas vai que não precisava falar desse jeito. A mina escreve no bagulho dela. Depois de eu contar todo o enredo. Ou seja, você tem que partir do ponto de que a psicóloga escutou tudo. Que o cara falou tal isso pra ela. Que daí ela respondeu tal coisa. Que daí ela pensou que isso significava não sei o quê. Ou seja, ela sabe o enredo. Ela sabe a história. E daí, escutando a história, provavelmente ela percebeu, o cara nunca prometeu nada, a mina nunca prometeu nada pra ela. Ela criou essa ilusão. Porque se tivesse prometido alguma coisa, ou feito parecer ok, mas não foi o caso. E vendo tudo isso, a psicóloga simplesmente falou a verdade. A pessoa não tem obrigação de te agradar. E os comentários são basicamente falando, não, achei muito agressivo, acho que não deveria. É a verdade. Como que a verdade... pode te deixar mal. Assim, eu não entendo. Parece que é um monte de pessoa sensível, cara. É um bando de gente colocando o sentimento dela e o que ela pensa antes da verdade. E daí a pessoa, ela não sabe depois porque que ela tá afogada. Porque foi isso daí que eu fui pensando durante a semana, que eu liguei pra gente pra conversar sobre isso, que é isso que eu faço quando eu tô com raiva, eu ligo pra gente. Eu sou esse tipo de pessoa insuportável, que não fala com você e te liga numa terça-feira pra reclamar. Eu sei, eu odeio esse tipo de gente, mas eu sou esse tipo de gente. Olha só quem diria. E assim, eu cheguei na conclusão que é por isso que as pessoas são tudo depressiva, ansiosa hoje em dia. Gente meio que fraca, vamos botar desse jeito, porque... Pensa, tenta entender o que eu tô falando, tá? Você passou... Por que as pessoas hoje em dia colocam todo mundo o sentimento acima das coisas? E os pensamentos... Tipo assim, que sentimento que eu tô falando não é só estou bravinho, estou tristinho. O sentimento é tipo assim... O seu pensamento, a sua cabeça, tá bom? Eu acho que eu mereço tal coisa. Então você sente isso, entendeu? É esse sentimento barra pensamento barra sua cabeça. Voltando para aquele papo de sempre, de você não é sua cabeça. A cabeça é só uma ferramenta. O cara, o que acontece? Ele fica tão viciado no celular, em coisa, em resolver problemas, nos problemas da vida dele, na fofoca da Giovanna Ben que brigou com não sei o que, e ele pensando o que ele faria na situação da mina. Sempre, a cabeça tá sempre ali, a mente tá sempre ali. O que eu penso sobre isso, o que eu sinto sobre isso, o que eu faria, sempre tentando solucionar alguma coisa, entendeu? E daí, a pessoa ela vai dando tanto poder e vai se deixando tanto levar por esses pensamentos, que até quando ela não queria pensar sobre aquilo ou sentir sobre aquilo, ela acaba sentindo. Que daí vem a ansiedade e vem a depressão. Certo? Você consegue entender o que eu tô falando? Você vai repetindo tanto bagulho que naturalmente a sua cabeça... Você começa a tentar solucionar problema
E você acha que você quer aquilo. E daí, num belo dia, você tá parado e você começa... Ah, mas a minha infância, né? Aquela época, minha mãe, não sei o quê. E começa a pensar sobre isso. Que é a sua cabeça fazendo o que você acabou ensinando pra ela, que é solucionar problema. E você deu muita importância pra ela, que ela acabou fazendo isso sozinho. Ela acabou passando na sua frente e ela te controlando. E é por isso que daí você não consegue saber... Ah, eu tô com ansiedade, o que eu faço? Que é a sua cabeça tentando solucionar esse problema. Porque ela entendeu que tem que solucionar o problema e você deixou isso acontecer e agora ela tá mais forte que você e você não consegue controlar, porque você não aprendeu a controlar. Porque todo dia que aparece um problema você tenta solucionar. E daí... o que acontece? As pessoas hoje em dia, todo mundo afogado em ansiedade, afogado em depressão. Eu junto nessa, tá bom? Eu não tô me excluindo. Eu só sou um cara que tô tentando entender o porquê disso. E que isso fez muito sentido, mas talvez essa não seja a verdade. Ok? Lembre-se disso. E daí, você tá parado nada na sua cabeça. Ah, mas meu namorado tá estranho, né? Ele não... Porra, hoje ele não mandou mensagem nenhuma, ele mandou bom dia, do nada ele parou. Será que ele tá me traindo? Será que... E se ele estiver me traindo, o que eu faço? Será que é com tal pessoa? Será que... Que hora que ele vai mandar mensagem? Será que eu mando mensagem? Ou será que ele vai achar estranho se eu mandar mensagem? Será que eu não tenho que parar de mandar, esperar ele mandar e de ver como que ele vai começar esse papo? Será que ele tá querendo terminar? Tá vendo que isso daí é um bando de problema que não existe? Que é a pessoa ela botando o sentimento dela, o pensamento dela e a cabeça dela à frente da verdade. O que é a verdade que tá acontecendo nisso daí? Você só tá trabalhando, o cara tá trabalhando, ele mandou bom dia e ponto. Conversaram um pouco e acabou que ele não chamou mais. Esse horário é qual horário? Que ele tá no trabalho. Ok, ele pode estar no trabalho. Acabou. Você acabou de gastar uns puta de uns minutos pensando em uma coisa que não aconteceu. Uma coisa que não vai acontecer. Mas se ele estiver te traindo, você vai... Deixa eu te falar, você se preparar pra isso, com essa ansiedade, não vai mudar. Você vai ficar em choque igual, você vai chorar igual. E ponto. E qual que é o jeito certo de você se preparar por causa disso aconteceu? Lidando com a verdade. Tá bom, se ele me traiu, eu preciso dele? Não. Eu amo ele? Sim. Eu vou ficar morando com ele? Não. Tá bom, me traiu? Estou muito triste, estou muito mal. Eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora, você fica aqui. Porque eu não gostei de você ter feito isso e ponto. Entendeu que é a verdade? Mas as pessoas, elas se prenderam tanto e se acostumaram tanto a colocar o próprio pensamento, o próprio sentimento na frente, que elas não conseguem lidar com isso. E isso é uma coisa muito boa às vezes. Você só parar pra pensar, ai, a minha mãe... Você acha que eu não fico nessa também? A minha mãe não sei o que, quando eu era pequeno. Se ela não tivesse feito isso, se ele tivesse preparado, se meu pai não tivesse... Ah, eu não estaria na situação que eu tô. Do nada, eu tava lendo um bagulho, eu tô nesses pensamentos. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e pensar, ok, a verdade aqui é simplesmente que isso não aconteceu. Ponto. Minha mãe não se preparou, meu pai não ficou, acabou. O que eu vou fazer agora? O que importa é a verdade, é agora, literalmente. O que eu vou fazer? Eu vou continuar lendo? Eu não tava lendo. Tava lendo pra saber o que tava aqui. Que é, de novo, uma verdade. Eu vou ler e eu vou aprender o que tá aqui. Se eu ficar pensando em outras coisas, também não vou fazer isso. E daí amanhã eu vou ficar triste porque ontem eu não prestei atenção. Não é mais fácil. E eu adorei porque nesse dia que eu tava percebendo isso, daí eu mandei mensagem pras pessoas. Vocês... Pra que você dá mais importância? Pros seus sentimentos ou pra verdade? E uma galera falou, por que eu só tenho que escolher um? Você não tem que escolher um, irmão. Eu não tô falando que você vai ter um e o outro você não vai mais ter. Eu tô falando que o que você se importa mais, o que você dá mais importância. Nesse caso aí que eu tô falando da mina que tá achando que o namorado tá traindo ela. Você é a pessoa que vai olhar pra verdade e vai pensar, talvez ele só tá trabalhando e acabou. Ou você é a pessoa que vai dar ouvidos a esse pensamento, esse ouvido. E vai tendo uma crise de ansiedade ali. Meu Deus, o que ele vai fazer? E de noite vai brigar, o cara vai estar com um clima estranho por causa disso. Entendeu? O que você vai dar mais importância? Isso que eu tô perguntando. Não tô falando pra você não ter sentimento, não é assim que funciona. Eu só tô falando pra você lidar com a verdade. E as pessoas têm uma dificuldade com isso porque as pessoas não fazem mais isso hoje. E daí você vê uma galera, um monte de gente. Eu não sei, parece que as pessoas, elas... Tipo assim, elas se afogam no sentimento, elas fazem as coisas por causa dos sentimentos delas e dos pensamentos, e depois elas se afogam cada vez mais nisso. Sei lá, um cara, ele tá estudando porque ele quer virar advogado. Ele tá estudando, pra fazer uma prova, dele não passa na prova, e acabou a vida dele. Ele fica extremamente mal. E eu entendo o cara ele ficar mal porque, porra, eu queria passar no negócio, esperava que passasse, e não passei. Tudo bem até aí.
Eu entendo você ficar mal e tem que ficar mal mesmo. Mas o cara, ele acaba com a vida dele. Ele passa uma semana se lamentando. Ah, eu estudei tudo isso pra nada. Por quê? O que aconteceu? Ele tava botando o pensamento dele, a cabeça dele, em primeiro lugar, antes da verdade. Qual que é a verdade? Você estuda pra quê? Pra ter conhecimento. Você estudar não vai te garantir uma vaga, você estudar não vai te garantir ser um advogado, você estudar não vai te garantir nada, vai te garantir o que é pra garantir, que é conhecimento. Então você não perdeu um motivo pra você ficar feliz. Ninguém te prometeu esse bagulho, por que entendeu o que eu quero dizer? A verdade tá ali. E tudo bem o cara se sentir mal, mas por causa dessa outra coisa que ele acreditou, de uma expectativa que ele criou, de uma ilusão que ele criou, basicamente, e simplesmente por causa da cabeça dele, por causa do pensamento dele, por causa da ansiedadezinha, da expectativa e tudo mais, ele tá sofrendo muito mais. Por que as pessoas não lidam com a realidade do jeito que ela é? É inacreditável, sabe? E daí a pessoa ela fica se lamentando nesse buraco. Ai, olha só como seria se eu tivesse me formado há 6 meses atrás, se eu tivesse passado nessa prova. E daí esse sentimento vai falando, ele vai ficando triste, vai não fazendo as coisas. Ai, olha como eu sou inútil. E vai se afogando nisso, nesse sentimento, porque é uma pessoa que dá mais importância pro sentimento do que pra verdade. Igual todas essas pessoas aqui que estão reclamando da mina ter falado, não era obrigação dela te agradar. Tipo assim, a mina vai lá e pensa, essa mina tá falando isso, que ela criou expectativa sobre um bagulho em base de nada. Porque ela escutou toda a história, ela sabe que é em base de nada. Eu vou falar isso, eu vou dar esse choque de realidade, porque adivinha, justamente por ser psicóloga da mina, talvez ela saiba que ela é uma paciente que funciona mais quando você é incisivo. Quando você responde, quando você fala efetivamente as coisas. E dela fala o negócio, e as pessoas estão, não devia falar porque eu estaria mal. Você estaria mal por causa da verdade? Como que funciona as coisas? O quão perdido na sua própria vontade e sentimento você tá? Assim, é inacreditável esse bagulho, me deu uma raiva. E daí eu fui percebendo que é por causa disso. Eu cheguei na conclusão disso, de que é por causa disso que as pessoas estão afogadas em ansiedade e de depressão. Porque como as pessoas elas vão fazendo as coisas, vão dando muita importância pro próprio sentimento, pro próprio pensamento, pra tudo que o cérebro fala, elas acabam dando muita força pra ele ficar produzindo coisa. Porque elas acham que é ela que tá pensando isso. E daí ele começa a tomar controle. Ele começa a pensar no futuro, ter ansiedade, pensar no passado, tentar resolver problema, ter depressão. E em nenhum momento elas percebem que é só eu prestar atenção na verdade no que tá acontecendo. Eu tô na merda? Eu tô na merda. Que tal eu... Mas eu posso sair disso? Eu posso. Então, meio que faz as coisas que você acha que dá pra fazer, você tentar sair disso. Eu sei que parece idiota, tipo, eu tô triste. E daí chega o cara e ele fala, só fica feliz. Mas, sabe? É uma coisa que não é alguém te enfiando uma faca, sabe? Que você não consegue fazer nada, e nesse caso você até conseguiria, mas mesmo. É uma coisa que é você contra você. Você tá apertando uma corda no seu pescoço, que é literalmente você só soltar. E você pensar, ok, eu tô triste, isso acontece. Vou fazer isso daqui, mesmo triste. Ou eu tô triste por fazer isso agora, então eu vou deixar pra depois, vou fazer esse daqui antes, depois vou fazer um pedaço disso daqui, vou fazer outra coisa, outro pedaço disso daqui. Sabe, você tem um monte de coisa que você pode fazer que vai te deixar melhor. Mas as pessoas não escolhem isso por algum motivo. Porque elas querem escolher aquilo que o sentimento fala que é bom. Aquilo que ela se sente confortável. E daí adivinha, tudo vai virando confortável, você só vai escolhendo as coisas confortáveis, até que nada mais tá confortável. Enfim. E daí você não faz mais nada. E de tudo se torna muito ameaçador. Alguém falar a verdade na sua cara. De novo, não sei se eu tô falando alguma coisa que faz sentido, mas é por isso que psicólogo tem que acabar, tá bom?